Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós utilizamos no dia a dia a palavra mistério, a gente sempre entende que mistério é aquilo que ninguém conhece. Quando a gente fala no dia a dia, isso é um mistério. Ou seja, isso ninguém conhece, isso ninguém pode conhecer. Porque se conhecer, deixa de ser misterioso. Mas quando nós aplicamos a palavra mistério a Deus, ou no contexto da fé, então nós falamos o mistério de Deus, ou na liturgia, o presidente diz, eis o mistério da fé. Quando a gente aplica esta palavra a Deus e as coisas da fé, nós não estamos dizendo de algo que não se pode conhecer. Porque se assim o fosse, mistério de Deus significa dele nós não sabemos nada. Mistério da fé, dela nós não podemos dizer nada. Quando nós falamos mistério de Deus, mistério da fé, nós dizemos que de Deus e da fé, nós podemos conhecer com segurança. Porém, diferentemente dos outros objetos do conhecimento, nós não podemos detê-lo, destrinchá-lo, porque o conhecimento faz isso com o objeto. A ciência, ela destrincha, né? Ela, no sentido de que ela manipula o seu objeto, põe de cabeça para baixo, vira de... né? Justamente porque ela deseja conhecer, e conhecer significa isso, né? Para nós, né? Significa saber de tudo, ter domínio sobre o que eu conheço. Deus não é assim. O mistério de Deus se deixa conhecer, mas ele não se deixa dominar. Padre, por que o senhor está falando disso? Porque, meu querido e minha querida, se você foi um ouvinte atento das Escrituras que foram lidas agora nessa Santa Missa, você ficou inquieto. Não ficou inquieto se você não foi aquele ouvinte tão atento. Porque é impossível de nós ficarmos tranquilos com aquilo que a gente acabou de ouvir. Na primeira leitura, por exemplo, o Senhor diz assim: estão os meus caminhos tão acima dos vossos, ou seja, tão distante dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. E ao mesmo tempo, no salmo de resposta, você e eu com o salmista dissemos: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Afinal de contas, ele está longe ou ele está perto? Porque nós afirmamos uma coisa na primeira leitura e outra coisa completamente diferente na segunda. De fato, a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele é mistério. Mas se há alguma coisa que Ele nos permite conhecer dEle, se há alguma coisa que com segurança nós podemos conhecer, é de que Ele é amor, misericórdia, porque é assim que Ele se manifesta, como amor e como misericórdia. Então, de fato, os seus pensamentos, os seus caminhos estão acima dos nossos, quanto está o céu acima da terra. Mas é verdade que Ele está muito perto da pessoa que o invoca. Porque, repito, é assim que Ele em seu mistério se dá a conhecer, como amor e como misericórdia. Desta forma é que nós chegamos ao Evangelho de hoje, a esta parábola que o Senhor acabou de nos contar. Não sei, acredito que também, se você foi um ouvinte atento, não foi possível terminar a parábola tranquilo. Porque, a princípio, o que ele relata é injusto. É injusto. Ele deu uma moeda de prata por dia de trabalho para quem começou a trabalhar de madrugada. E deu uma moeda de prata por dia de trabalho para quem começou a trabalhar às 5 horas da tarde e terminou às 6. É justo que quem tenha começado de madrugada disse: Senhor, não é justo isso, eu trabalhei o dia inteiro, eu enfrentei o cansaço, eu enfrentei o calor.
Como é que nós entendemos esta parábola? Qual é a lógica? Qual é a chave de leitura? A chave de leitura é a da misericórdia, é a do amor. O que está ao centro desta narração é o amor do Senhor. Ele chama por 5 vezes, de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde. Isso para dizer que não há uma pessoa sequer que o Senhor não considere em seu amor. Não há aqueles mais queridos e os menos queridos para o Senhor. Não há aqueles mais dignos e menos dignos para o Senhor. Ele ama a todos, inclusive aqueles que você e eu não conseguimos amar. Aqueles que você e eu desejamos longe de nós, Ele ama, Ele quer bem, Ele tem misericórdia, Ele tem compaixão, Ele se inclina para olhar estas pessoas. Aqueles e aquelas que você e eu temos, desculpe a expressão, nojo, queremos longe de nós, Ele ama, Ele quer bem e se inclina para lhes fazer o bem. É só assim que nós compreendemos esta parábola. A chave de leitura aqui está justamente na forma como Deus se manifesta a nós, como amor e como misericórdia. E é assim que Ele nos convida, como já nos convidou no domingo passado, é assim que Ele nos convida a sermos sinais e portadores desse amor às pessoas com as quais nós nos encontramos. No domingo passado Ele nos falava do perdão. Pedro lhe perguntava: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém? 7 vezes? Ou seja, sempre? Não, disse Jesus a Pedro, 70 vezes 7. Também ali, para ouvintes atentos, nós ficamos: mas como é possível isso? E aí, no domingo passado, se você se recorda, ele conta outra parábola, que também é de um patrão. Me permita repetir aqui rapidamente. O empregado devia uma fortuna para ele, ele perdoa a fortuna que lhe devia, só que esse empregado sai dali e esgana e sufoca uma pessoa que lhe devia 100 moedas. Ou seja, aquele empregado que tinha feito a experiência do perdão incondicional de Deus, não era capaz de reproduzir esta experiência na vida de quem lhe devia muito menos. E por que o Senhor nos contou aquela parábola no domingo passado? Para nos dizer como é que nós conseguimos perdoar alguém. Nós não conseguimos pelas nossas forças, nós perdoamos alguém que nos fere à medida em que nós fazemos a experiência do perdão que vem de Deus. Por isso nós o buscamos, por isso nós experimentamos o seu amor, porque é só no amor dele que eu entendo o que significa perdoar sempre, porque eu faço esta experiência todas as vezes que peco, todas as vezes que volto ao pecado que não quero praticar e que procuro a confissão, todas as vezes eu experimento o perdão do Senhor por mim, mesmo quando eu acredito que não seja digno, tão sem vergonha eu fui, mesmo quando eu acredito que não seja digno de receber tal perdão, Ele derrama sobre mim o seu perdão. Então é só com Ele que eu aprendo o que significa perdoar uma pessoa. Pois bem, hoje, nesse 25º domingo, é só com Ele que eu aprendo o que significa amar as pessoas sem estabelecer distinções, sem colocar condições. Bem, meu querido e minha querida, o fundamental para que nós, agora em casa, com o texto em mãos, rezemos, meditemos, é isto que gostaria ao menos de lhes dizer. Porém, há uma outra questão com a qual encerro esta rápida explanação. O fundamental do texto está aqui, na manifestação do amor do Senhor por nós. Mas há ideias que correm de maneira paralela aqui e que podem nos ensinar muito. Uma delas está aqui. Muitos de nós,
às vezes consideramos que somos mais dignos que o outro, porque servimos mais que o outro, porque temos funções mais importantes que o outro, porque somos mais fiéis que o outro. Quantos de nós não dizemos, para nós que trabalhamos na comunidade: nossa, mas eu estou aqui há 20 anos, como é que o padre vai tratar igualmente essa pessoa que chegou ontem? Ele não vai considerar os 20 anos que eu trabalho aqui? Quantos de nós não dizemos assim: mas como é que eu chego aqui e não tenho um lugar para estacionar o meu carro? Afinal, eu sou dizimista. Como é que eu chego aqui e no horário que eu chego não há o padre para me atender? Porque afinal de contas eu sou dizimista. Quantos de nós, padres, não dizemos: mas por que não tem para mim? Afinal eu sou o padre. Mas por que não me ouvem? Afinal eu sou o pároco. Todas as lógicas distantes do coração de Deus. Nós não temos direitos sobre o Evangelho. Nós não temos direitos sobre o Evangelho. Nós não somos tratados por tempo de serviço. Não é esta a lógica do amor. E concluo recordando aquilo que o Senhor diz em outra passagem no Evangelho, e que é tão duro escutar de primeiro momento. A gente, não sei você, eu às vezes sinto-me um pouco perturbado, mas depois, quando a gente vai ao coração do que Ele está tentando nos dizer, de fato Ele nos ensina. Me refiro àquela passagem quando Ele diz assim: quando você tiver feito tudo isso, quando você tiver realizado tudo isso, você dirá: eu sou um servo inútil, não fiz mais nada do que deveria fazer. Repito, são palavras duras, sobretudo para quem se entrega, para quem procura de fato, para dizer: puxa, padre, eu faço tudo aquilo, eu procuro fazer em tudo a vontade de Deus. São palavras duras a princípio, mas quando a gente entende o mistério do amor, aí nós nos aproximamos do verdadeiro sentido delas. Que o Senhor nos dê esta sabedoria, que é tão escondida no mundo de hoje. Amém.